pessoal. Sim. Então, pessoal, voltando aqui, veja que é isso que vai acontecer, certo? Quando você envia um e-mail. Então, são esses comandos exatos aqui. Quando a gente ativar o nosso servidor de e-mail, a gente vai conseguir fazer isso aqui de barbado. Okay? Bom. Então, esse processo todo, o MS no campo, SendType, MX, SendType, foi para pegar o endereço para quem tem que entregar. E nós simulamos o que faz esse cara que tem que entregar o e-mail para esse. Tá? Bom, então veja aqui, ó, isso que eu estava falando agora. Existe então um formato que define cabeçalho, o to, o from, o subject, o corpo da mensagem. Então tem todo um formato padrão definido essa RFC. Então os caras definiram aquele data ali, que é um troço aberto, vou mandar um monte de linha ali. O cara tem que seguir alguns padrões. Então, é interessante a gente entender isso aqui, porque quando a gente pega o e-mail, ó, o que ele tem que ter? Envelope e conteúdo. O que é o envelope? Aquele cabeçalho. Então é bem tipo carta mesmo. O cara define ali, que é o remetente, para quem está recebendo, a hora que foi enviado, qual é que é a origem disso, está vindo de qual servidor está vindo esse negócio. Então a gente consegue analisar o cabeçalho dele ali. A gente consegue rastrear de onde está vindo. Isso é possível fazer. Inclusive, dependendo se o cara mandar um cliente desse aqui, tu consegue saber o IP da máquina do cara interno aqui. Com webmail já é mais complicado, porque a origem, na verdade, foi o servidor dos caras. Né? Aí já é mais difícil. Alguns webmails, quando tu manda o e-mail, ele pega o IP do cara no momento. Porque pegar o IP do cara, aquilo é uma variável de PHP. Exemplo, o cara pode pegar o e-mail do cara anexo. Quando a pessoa recebe lá, olha que a origem desse cara vem desse IP aqui. É possível fazer isso. Com webmail é mais complicado, mas com cliente de e-mail, aparece. Quando tu manda e-mail, a origem foi lá do 10 alguma coisa. Bom, o envelope contém as informações necessárias para a transmissão e entrega da mensagem. Esse conteúdo é definido as RFC. A mensagem é uma sequência de linhas de texto, então continua valendo. No que a mensagem são linhas que obedecem um formato pré-determinado, então tem palavra-chave e argumentos. Então você vê que o cabeçalho tem ali palavra-chave, subject, 2 pontos, o assunto. E vai em inglês mesmo, né? Subject, e vem. O que tu pode fazer? Tu pode fazer um filtro por assunto. Tu vai analisar o campo, é texto, verifica. O assunto começa com, sei lá, remédio. Remédio? Bloqueio. Não pode ser tão genérico assim. Tá? Botar genérico dessa forma, o cara realmente pedir um remédio, não vai chegar. Bom, então aqui o exemplo, ó, como é que funciona esses caras. Veja, esse cabeçalho aqui em cima, ele mostra qual foi o caminho que esse e-mail fez até chegar ao destino. Você vê que tem várias etapas aí. Então o cara foi recebido aqui primeiro e foi enviado para cá. Em outros casos, não, foi enviado para cá, desse que enviou para um próximo. O e-mail trabalha com store and forward. O que é store and forward? Armazena e repassa. Armazena e repassa. O e-mail chegou até aqui. Para esse cara, está enviado. Não está? Clica em enviar aqui. Mandei um e-mail, não vai para casa. Ele chegou no destino. Você pode afirmar isso? Não tem como afirmar isso. Ah, mas não recebi nenhum retorno de erro. Grande coisa. Depende. Esse cara aqui, por exemplo, por algum motivo qualquer, bloqueou esse cara. Ou está desligado. Então ele vai ficar um tempo aqui tentando mandar esse e-mail. Então, hoje, os caras têm o costume, ou a cultura, o e-mail é quase um chat. O e-mail hoje é um chat. O cara só manda e-mail. Não chegou em 5 minutos, o cara liga o cara. Cadê o e-mail? Não é assim que funciona. E-mail é assíncrono. Assíncrono. Então entendam isso. Certo? Quando ela manda e-mail para a pessoa, ela lê a hora que ela quiser. Essa é a ideia do troço. Só que hoje não é assim. Hoje está direto, está dinâmico. Manda ali, está chegando a hora, vamos embora. Mas não é assim, não tem necessidade nenhuma de ser assim. E no serviço não foi montado para isso. Não foi montado para isso. Hoje acontece porque os recursos são abundantes, então o negócio anda. Hoje na empresa do trabalho aconteceu exatamente isso. A moça do administrativo ligou, disse que não estava chegando os e-mails de uma empresa. Quando eu cheguei lá, chegou todos os e-mails.
É certo, mas assim, como é que vai dizer, o cara está mandando e-mail, não chega para ti? Ah, que não chegar para ti? Ele pode ser até entregue aqui. Para esse cara, está como entregue também. Se tu olhar no log desse cara aqui, vai dizer assim, ó, e-mail foi entregue. Acabou o papel desse cara aqui. Ele sai fora, deu? Já tive que fazer. Chegou aqui, deu um erro no disco aqui. O que eu tenho a ver? Meu e-mail foi. Meu foi enviado. O cara tem um anti-spam aqui. Bloqueou meu e-mail. Como é que eu vou saber? E detalhe, esses anti-spam não retornam a mensagem dizendo cara que você foi bloqueado por spam. Porque imagine só, o cara recebeu 1 milhão de spam, ele vai mandar 1 milhão de respostas. Então, normalmente é um descarte silencioso. E aí fica mais complicado ainda. Essa questão de mandar o e-mail e o e-mail não chegar no destino, embora que esse processo, normalmente quando tu envia, o endereço está errado e leva pouco tempo e tal, se o endereço está errado é quase imediato ali. Mas, assim, ó, se ele não resolveu o MX, ele não entrega. Quando é que vai saber isso aí? Por exemplo, tu chegar aqui nesse cara e tentar mandar um e-mail para o servidor de SMTP que não existe, ele vai tentar resolver o IP daquele cara, não vai ter, já era. Chegou aqui com o IP do cara, aí estou mandando para @cruzcred.com, não existe isso aí. Aí o que ele vai fazer? Uma resolução de DNS. Fazer uma consulta do DNS. Tem esse IP para esse cara, tem um MX? Não tem MX. Este cara retorna uma mensagem desse para a origem. Só que ele não manda para cá, né? Ele manda para a caixa postal do cara que está aqui. Ele não manda lá para o cliente de Outlook do cara. Então isso ali não recebe nada. Ele manda ou busca o servidor. Então aqui esse cabeçalho é importante para nós, na parte de administração de rede, para a gente analisar, pessoal, por favor, cara, para a gente analisar qual é o histórico das mensagens. O que não está chegando no e-mail? O que aconteceu? Tu pode olhar o cabeçalho e ter uma identificação assim, ó, esse e-mail foi classificado como spam. Por isso, eu vou olhar uma ferramenta qualquer lá de análise de e-mail, vai ter lá o seguinte, pô, esse cabeçalho aqui apresentou, o cara está usando uma ferramenta de bloqueio X. Ah, então é isso. Ah, está com blacklist Y. Tu tem como saber esse tipo de coisa. Às vezes não é tão direto assim. Tá? Às vezes nem está no cabeçalho. E o restante é o corpo da mensagem. Então isso aqui é um spam clássico. Isso aqui tem um spam clássico. Veja que aqui aparece, ó, subject, perdi 15 quilos em 30 dias, segundo uma dica da Ivete. Que bom. Foi recebido da onde isso aqui, ó? Tem aqui, Tiana@Consuma Saúde. From, Tiana@Consuma Saúde. Está aqui, pelo menos obedeceu. Recebeu de. E um site legítimo, veja só. O cara tem realmente um servidor aqui, ó. O servidor do cara é postfix. Está aqui, ó. Então, não foi forjada a origem. A origem realmente existe. Por que tem esse SMTP? Por causa do Extended SMTP. Tá? SMTP estendido. Todos os servidores de SMTP hoje são Extended SMTP. Do lado deles, não. Aonde? Não, isso aqui não sei dizer. Qual é o rolo? Veja outra coisa interessante aqui, ó. Isso aqui, essa identificação, é a identificação da mensagem lá na origem. Então aquele código ali, na verdade, identifica unicamente a mensagem quando ela foi enviada. Como é que funciona isso? Quando esse cara manda um e-mail para cá, ele é enfileirado. Quando ele é enfileirado, é dado esse número para ele. Então lá no servidor dessa web, sei lá, Consuma Saúde aí, em algum momento tem lá nos logs que essa mensagem com essa identificação foi enviada. Então eu consigo rastrear isso aqui. Ah, se eu tiver acesso ao servidor, eu não leio lá, não sei do homem, for aqui, da Ivete. Certo? Bom. O MIME, então. O MIME, na verdade, vai fazer codificação dos dados. Foi definido uma RFC também. Então isso aqui possibilitou o uso de multimídia, como os caras colocaram aqui, mas eu posso inserir qualquer coisa dentro do e-mail. Mas principalmente questão de acentuação. Imagina os caras usando mandarim. Como é que eu mando e-mail, cara? Não tem? Em hebraico? Não tem como. Então os caras tiveram que fazer isso aí tipo uma forma gráfica. E aí eles mandam dessa forma. Senão era tudo no ASCII. Muito bem.
aqui, isso aqui tudo é SMTP, certo? Questões de envio. O POP e o IMAP, qual é a ideia desses caras? A ideia é recuperar os e-mails que estão em caixas postais. Isso é o básico. Então como é que ele funciona aqui? O SMTP envia e-mail e o usuário recolhe o e-mail. Tá? Ou seja, trata da caixa postal. O que é caixa postal, né? O que é caixa postal? Todo mundo sabe o que é caixa postal ali? O pessoal não é vergonha nenhuma saber o que é caixa postal. Sabe como é que funciona a caixa postal na prática? É um arquivo identificado com o nome do usuário. Não, de caixa postal, realidade muito real. Correio. Como é que funciona? Sei lá, tu paga por um registro, uma gaveta lá no correio e tu recebe a correspondência. E tu busca quando tu quer. Não é isso? Veja que o correio, o carteiro, teria o papel, por exemplo, do SMTP. O cara mandou um e-mail lá, vai chegar na tua casa. O carteiro chega lá, se o cara está em casa, ele recebe. E se ele não está, volta outro dia. Pô, você não está falando de correio aqui, né, cara? Vamos fazer analogia com o que existe. E o que é a caixa postal? Cara, está sempre lá, sempre vai receber. O carteiro chegou, toma aí, ó, a caixa postal é tua. Aí uma vez por semana tu vai lá na tua caixa postal, vem aqui, beleza, vou dar uma lida. É a mesma ideia, a mesma coisa. Tanto é que post office, pronto. Post office, pronto. Protocolo caixa postal. Não sei se tem a ver com mas tipo assim, eu tenho o Thunderbird, né? Aí eu abro o meu e-mail do Thunderbird e depois, se eu entrar no batimento do e-mail, ele continua lá como se tivesse. Sim, tu usa IMAP, tu sincroniza o servidor. Sim. A minha registrou de baixo, mas eu não baixo do servidor lá. Ele fica Na verdade, tu faz uma cópia, tu sincroniza. Tu tem uma cópia local. E normalmente tu não tem a cópia do arquivo na íntegra. Tu tem os cabeçalhos só. Aí se tu quer, tu baixa ele. Então o início tu sincroniza. Depois, o que está no servidor, dependendo como tu configura, ele vem só o cabeçalho. Aí quando tu clica nele, ele vai lá e baixa aquele e-mail. Isso é questões de eficiência. O que seria o IMAP nesse mundo aqui da caixa postal? Vamos dizer que tu vai lá na caixa postal, certo? O carteiro deixa lá, tu pega uma cópia e deixa outra lá. Sempre que tu abrir tua caixa lá do correio, vai estar tudo lá. E outra coisa, quando tu recebe em casa, também sincroniza aqui. Então mais ou menos essa é a ideia. A vantagem mesmo é a seguinte, é manter no servidor. Tipo, se eu quiser compartilhar uma caixa postal, olha só, situação bastante comum. Quero compartilhar uma caixa postal entre dois usuários, usando o POP3. Como é que eu faço? Tipo, o primeiro cara que baixava a máquina dele acabou, e o outro. E com a IMAP, eu posso manter no servidor, vai manter lido, está mantida a lida. Eu posso ir lá e ler também. Sim, isso é uma situação. Não é essa a ideia, né? Na verdade, a partir de receber duas cópias, mas vocês pegam, por exemplo, questão de atendimento, tem 5 casos que recebem e-mail de cliente. Não adianta cada um receber uma cópia. A boca está respondendo 3 vezes pro cara. Né? Aí na caixa postal vai ter um recurso ali, já foi enviado isso aqui, pode estar marcado diferente. Tem isso. Você pega a máquina local e o notebook. Sim, também notebook, celular, e daqui a pouco o cara está com a mesma caixa postal, é comum para todos. Bom, então esse cara foi criado depois, né? O IMAP. O que ele tem de diferente aí, né? Primeiro as portas, né? POP3 110 ou 995. E o IMAP 143, 993. O IMAP, na verdade, ele sempre foi, e até hoje taxado com problemas de compatibilidade. Até hoje tem isso. Então, as implementações de IMAP não têm todos os recursos do IMAP. Algumas têm parte dos recursos, outras têm outras partes. Então, por exemplo, a IMAP inclui cota de e-mail, verificações de sincronização tem diferença. Então, daqui a pouco tu abre um cliente, não funciona exatamente igual. Até hoje tem isso. Tá? Muito ao custo da complexidade do protocolo. Já o POP3 é extremamente simples. A gente usa com o Telnet também aqui. Tá? Depois a gente vai fazer isso aí, você sabe com o Telnet ali, vamos ler um e-mail. Tá? Vamos fazer um download do e-mail. Okay? Ele tem problemas mais sérios? Não é problema sério, ele funciona legal, entendeu? Só que assim, ó, quando ele foi, na RFC que define ele, tem várias outras que botam outras funcionalidades. E as implementações do protocolo não tem todas elas. Entendeu? As mais comuns, tanto é que o IMAP é o mais usado, cara, uso direto, Gmail usa isso aí.
Todos os Hotmail, todos os caras usam isso. Só que aí daqui a pouco no servidor do Hotmail tem uma implementação do negócio que no Gmail não tem. O POP3 é mais padrão. Pô, e o caso de webmail. Então esses caras aqui estão mascarados ali, né? O POP3 e o IMAP estão por trás ali. SMTP também, manda enviar, tá rolando SMTP ali. Mas ninguém vê esse troço. Então aqui, ó, olha o caso do POP3. O POP3 é diferente, né? Veja que o SMTP em nenhum momento tem senha. Não tem senha. Se esse cara aqui for mandar um e-mail daqui para cá, como é que eu sei que esse cara é o Zé@aula.com? Como é que eu garanto que ele é esse cara? Por padrão, é um protocolo normal. Aonde diz isso? Ele vai ter que se logar no serviço? Não, mas é SMTP? Logar onde? Não tem? Não tem senha. Se eu não fizer nada aqui, se eu não usar nenhum outro recurso, eu vou chegar nessa máquina aqui e vou dizer que eu sou o diretor@aula.com e vou mandar um e-mail para cá. O que impede? O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que fazer uma autenticação no usuário antes de mandar e-mail. Normalmente se verifica em cima de POP3 e IMAP, porque POP3 e IMAP tem senha. Então o cara cria um recurso lá no servidor, eles veem já gambiarra do negócio. Não é o protocolo que tem isso. Então antes do cara mandar um e-mail, ele confronta com a senha do POP3. Para ver se tu é aquele cara mesmo. É a aplicação que... Isso é feito na implementação do servidor aqui. Postfix faz isso, usando um processo, uma ferramenta chamada SMTP, POP3 before SMTP. Quer dizer, faz POP3 antes de mandar e-mail. Ou tem e-mail de SMTP autenticado, com usuário e senha. Tem. Certo? Isso aí já criaram extensões para isso. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é que a origem do e-mail não tem isso. Não tem. O POP3 tem que ter, né? Pô, cadastrando na caixa postal de alguém. Se eu vou ali no correio, pô, tem que me identificar de alguma forma, tem que ter a chave, pelo menos, né? Para abrir a caixa lá, tem que ter a chave. Eu tenho a senha. Então olha que o S é o servidor, certo? E o C é o cliente. Então, seria o caso de este cara aqui está buscando os e-mails da caixa postal aqui. Então o que ele vai pedir? Ele vai conectar na porta 110, usando TCP, e vai aparecer isso para ele. Ok, POP3 Server Ready. Cliente, user Alice. Então estou usando o usuário Alice. O servidor responde, ok, tem uma Alice aqui. O password, hungry. Hungry com fome, né? Não é uma boa hora para isso, mas tudo bem. Servidor, ok. Usuário autenticado. Próximo passo ali, o comando que o cliente faz, list. O que faz o list? Lista os arquivos que estão na caixa postal do usuário. Apareceu ali, ó. 1 e 2. Alguém chuta o que é aquele 498 ali? Tamanho da mensagem? Tamanho. Tá? Tamanho da mensagem. Esse 1 e 2, na verdade, é o número sequencial aqui. Na verdade, é mensagem 1, mensagem 2. A primeira mensagem tem 498 bytes e a segunda tem 912. Esse RTR aí, RETR, é retrieve. Ou seja, busca. Está buscando a mensagem 1. Aí ele mostra a mensagem 1, linha a linha em texto também. Vai aparecer a mensagem toda, o conteúdo dela ali. Vocês vão ver, vai aparecer ali, cabeçalho, tudo como os caras mandaram. A origem dela ali. Próximo passo, ó. DELI. Pô, isso aí ia ficar óbvio, né? O que faz o DELI? Veja que apagar POP3 é opcional. Eu posso baixar ela e manter o servidor também. Só que é uma várzea, porque não cria diretório, então fica tudo uma coisa gigantesca. Aí eu tenho uma opção, por exemplo, no meu cliente dizer assim, ó, pegar todas as mensagens que estão no servidor e tornar elas todas novas, não lidas, para me baixar de novo. Cara, mas é um horror. Só para ver o seguinte, quantos e-mails vocês têm na caixa postal de entrada de vocês aí de qualquer serviço? Não lidas só não lidas. Então, onde vocês recebem tanto e-mail? Eu já vi cara com 15 mil mensagens. 15 mil. Ah, eu assino um monte de lista aí, fica aí.
Tá bem, uma boa estratégia, não sei. Coitado do Gmail, coitado do Hotmail, um louco. Mas veja, imagina se fosse POP3. Baixa 15 mil mensagens aí. Mensagem com anexo, com PowerPoint, com qualquer coisa, tá valendo? Com isso. E depois um kit. E deu uma bola. Então ele baixou a mensagem 1 e 2 e encerrou a sessão. Cara, veja como é simples isso aqui. Simplesinho. Isso é um protocolo. Isso aqui está definido numa RFC. Faz isso aqui, ó. Se a gente fizer isso aqui à mão, usando Telnet, o que vai mudar? Vamos usar a porta 110. Você pode 110 vai conectar. E aí, claro, então o usuário uma senha e tudo mais. Aquilo que estava falando sobre o endereço, eu já vi vários casos de e-mail que o endereço é um e no corpo da mensagem está em outro. Seria. Tem problema? Estava falando de. Sabe qual é o e-mail que vale? É o e-mail aquele do mail from. O mail from que vale. Dentro da mensagem, pode botar o que tu quiser. Entendeu? Dentro da mensagem, pode botar o que tu quiser. É texto. Como um assunto, pode botar o que tu quiser. Então, quando tu tem o teu cliente de e-mail e ele obedece, deveria obedecer aquela RFC 822, quando tu preenche ali assunto, quando tu coloca, por exemplo, um anexo, ele vai fazer todo aquele cabeçalho já prontinho. Quando tu faz a mão ali, tu percebe que o e-mail que vale mesmo, a origem, é o que chega no servidor. É o que chega aqui. Então eu posso mandar e-mail diego@aula.com, chega aqui, e lá no cabeçalho diz compre na China, não sei o que. Pode. O campo return path tem ali. Quando o cara dá um reply, ele vai para aquele cara. Pode ser diferente também. Isso é um recurso do tipo, o cara manda e-mail como, exemplo, vendas não sei o que, e o return ali é Diego. Então o cara responde aquele e-mail, vai para o Diego, não vai para o vendas. Porque o vendas nem existe. Ele é um apelido apenas. A gente vai crescer depois aqui. Que é um apelido. Um alias. A senha sempre aparece ali. Hã? A senha sempre. Isso aqui passa exatamente assim. Não, mas é para qualquer servidor ali vai aparecer a senha. Se não tiver criptografia, vai. Mas se tiver criptografia, vai ter um comando PS com a criptografia, com a senha também passando. Só que o cara não vai enxergar. Mas isso aqui são os comandos do protocolo, ele funciona dessa forma. Bom, então aqui qual é a sequência, né? Só um resumo do que aqueles caras estão fazendo ali. Veja que eu posso, por exemplo, baixar, e aí a implementação do cliente. Veja que aparece ali o tamanho, né? O tamanho das mensagens. Eu quero baixar só mensagem do tamanho X. Vai criar uma regra ali, quando ele conecta, ele dá um retrieve, dá um list. Eu só quero essa aqui, eu quero a 3, a 5 e a 9. Tá? Baixa só esses ali. Né? Ele pode fazer isso. Bom, o IMAP, pessoal, tem a mesma lógica, certo? Só que olha só, tem mais algumas mensagens aí, tem algumas funcionalidades diferentes. Mas, de qualquer forma, ó, o cliente conecta a porta 143, tem a resposta do servidor, e aqui aparece, ó, user, a senha, desculpa, usuário e a senha. Autenticou o cara. Select inbox. Então ele vai lá selecionar. O que é selecionar? É como se fosse um CD. CD inbox. Eu estou entrando na caixa de entrada. Inbox, onde estão os e-mails. O cara vai ter aqui. E isso é uma coisa interessante, né? Porque aqui nesse cara, aqui aparecem informações, ó, onde é que está o e-mail do cara, onde é que é a caixa postal dele lá no sistema de arquivos. Esse FET aqui é o mesmo caso do retrieve. Veja que ele está baixando somente o cabeçalho ali. Aquele RFC 822 é só o cabeçalho. Então, quando tu sincroniza e-mails, na verdade, ele está lá no servidor. Tu traz o cabeçalho. Se tu quer ele, tu clica, ele baixa. Então, se tiver 50 mil e-mails, não tem problema. Vai ter 50 mil cabeçalhos para receber no teu cliente. Ele vai estar lá no servidor, no disco do servidor. Tu quer o arquivo? Então tá. Clica nele e ele faz o download. Como se fosse, na verdade, um link. Ele pega um pedaço da mensagem. Ele não pega todo. Porque a mensagem é separada, né? Vocês viram ali? Tem o envelope e tem o corpo. Ele pega só o envelope.
Tem uma marcação para final de envelope. Analogia para parte real da coisa. Eu vou ver um monte de caixas ali. Ah, esse aqui me interessa. Baixa da venda. Vai lá do servidor e busca esse aqui. Mas eu estou vendo, esse aqui me interessa. Eu não baixo ela inteira. O POP3, por meio de gambiarra, também é possível fazer isso. Mas não foi previsto isso. A ideia não era essa. A ideia era tirar a carga do servidor e trazer para a máquina. O IMAP é manter o servidor. Se eu deletar, ele vai Ele sincroniza as duas. Nossa, se tu mandar apagar, apagou as duas. Então, se tu entrar, removeu. Bom. E aí depois você pode ver aqui, ó, que ele pega primeiro o cabeçalho e depois pega o corpo da mensagem. Então aqui nesse caso ele baixou uma mensagem apenas. Como é que eu automatizo isso aqui? Cara, isso aqui é repetição. Quantas mensagens tem? 10. Se eu criar um cliente, imagina que vocês estão agora vendo, no quarto semestre aqui, vocês estão vendo com o André, programação para internet 2. Vocês vão trabalhar com sockets. Vocês vão trabalhar com clientes de FTP, de POP3, de IMAP, tem no Python pronto isso. Mas o que é interessante? É vocês criarem a aplicação para fazer um cliente de e-mail. O SMTP é barbada, cara. O SMTP é barbada. O cliente, vou usar um telnet aqui, isso aqui tem pronto. Vocês vão ver depois programação com sockets ali. Vocês vão mandar um texto para o socket que está criado. O que é o socket? Criou conexão com o servidor, hello, mail from, recept to. É isso que ele vai fazer. Tem que esperar o retorno do servidor, né? Se deu certo, tem que fazer todo esse rolo. Mas é fácil fazer. Esses protocolos são realmente simples. O que é o complicado? É montar a interface gráfica do usuário, fazer um monte de frescura. Aí isso sim. Aí é desenvolvimento de aplicações. Mas o protocolo em si é até relativamente simples. Então, aqui é uma comparação, né? POP3 IMAP. Então esse cara usa o download and delete. O que é? Baixou, pagou. Isso é o POP3. O Bob aqui, que é o caso, né, que a gente estava usando como exemplo, não pode reler o e-mail sem trocar de cliente. No caso que a gente deu aqui, né? O cara botou no celular, perdeu, acabou. O download and keep copia as mensagens em clientes diferentes. Então eu posso fazer isso aí, mas veja, eu não tenho sincronia nenhuma. Baixei 5 e-mails aqui, mas aí baixei mais 4 nessa máquina. Qual é que é o e-mail que eu tinha que baixar? Não sei. O IMAP não, está sincronizado. Sincroniza as pastas aqui, organiza melhor. Então imagine como é um avanço. Outra, o POP3 é stateless, através das sessões. Conecta, baixa e encerra. O IMAP fica pendurado. Ele fica conectado. Tá? Bom. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Se eu tiver um monte de usuários no meu servidor falando porcaria, só que hoje não é o caso, né? Não é tão complicado assim que tem um hardware melhor. Mas em certos momentos realmente foi bem complicado isso. No caso a gente teve um host lá que acessa o servidor lá, o terra, sei lá, o cara está configurado com um serviço de e-mail aqui, com POP, por exemplo. Não altera nada o fato de que ele tenha criado aquela conta com aquele vínculo do POP e depois ele resolveu mudar. Depende. Não, é que assim, isso aí vai depender se aqui nesse cara está disponível o serviço, se tem esse protocolo. Eu estou botando POP, texto barra aqui, porque é um ou outro ou os dois. Nós vamos fazer aqui a implementação dos dois protocolos, dos dois serviços, acessando as mesmas caixas postais. É possível fazer isso, sem problema? Ou tu pode acessar por POP, ou tu pode por IMAP. Só que fisicamente, no disco, são os mesmos arquivos. Só que é o seguinte, tu quer uma pasta, o POP3 não enxerga. O que eles têm em comum? A caixa de entrada é comum. A caixa de entrada é comum. Agora, se eu pegar teu e-mail e criar uma pasta, aquela pasta ali só é visível pelo IMAP. Pelo POP3 só enxerga um inbox, certo? A parte de entrada. Bom, então o IMAP aqui, na verdade, parece que é uma baita vantagem, uma coisa fantástica, mas na prática mesmo, pessoal, se tu usares webmail, tanto faz. O usuário não vai enxergar isso aqui. E normalmente os webmails são baseados em cima de IMAP. Normalmente. Mas isso não é regra. Resumo então de funcionalidades. Servidor de SMTP é um serviço que aceita mensagens SMTP de clientes e servidores. Então depende de qual é que é o contexto. Se é um cliente mandando para o servidor que repassa para o próximo. O servidor POP
é para fazer, então, a recuperação dos e-mails que estão em caixa postal. O IMAP também, a vantagem é que ele vai sincronizar com o servidor, então não vai fazer download do negócio, remover. O MIME é o formato, ou o padrão que define os formatos para tu poderes usar arquivos binários, anexos, acentos, etc. Então, um exemplo aqui de envio de e-mail. Deste cara para este cara, quer dizer, estão no mesmo domínio. Aqui tem a captura no Wireshark. Então eu estou no mesmo servidor. O que vai acontecer? Vou ter meu Three-Way Handshake aqui, por padrão, TCP. O Hello aqui também está usando o Extender. Ó. Então esse cara conecta aqui, recebe o reconhecimento deste segmento que chegou aqui. Esse 250 o servidor responde. Então, quando chegou o 250 ali, quer dizer o seguinte, tu está conectado aqui na porta correta, eu tenho esse serviço, que bom. O que tu quer falar comigo aí? Sincronização do dado. Na verdade, isso aqui é o protocolo. Isso aqui eu estou dizendo o seguinte, eu quero mandar um e-mail. Isso aqui, vejam, é o cliente. Esse aqui é o servidor. Veja que aparece do lado aqui, ó. Esse aqui são exatamente os comandos que têm que ser dados, ó. Mail from, o recept to, quem vai receber? Esse cara. Quais são os dados? Tá aqui, ó. O que eu mandei? Não mandei nada aqui praticamente. O que ele sai ali do lado do meu final? Onde? Aqui o tamanho. 626 bytes aqui. O que mais tem, ó? Vejam, como é que eu encerrei o e-mail? Eu fiz um enter, ponto enter. Esse é a marcação que encerra o corpo da mensagem. Como é que o servidor faz isso? Obviamente não vai ter um cara lá clicando, né? Óbvio, dando um enter. Eu vou mandar isso no socket. Então eu vou mandar esse código. Quando recebe o código, ele encerra. Encerra a conexão, quer dizer, está tudo que eu queria mandar. Eu vou embora. Confirma o recebimento, encerra a conexão. Então, aqui, vejo que, mesmo do ponto de vista de rede, o que vai aumentar aqui? Dependendo do tamanho do e-mail. Vai ter mais linhas, quer dizer, mais segmentos TCP sendo transmitidos. Só isso. O POP3, mesma coisa. Qual é a minha senha aqui? Qual é a senha que eu usei aqui? Teste, está aqui, ó. Passa assim mesmo. User, pass, stat aqui, ó. O que eu fiz? Stat é um outro comando que solicita o servidor, nesse caso aqui, para ver o status dele. Está dando ok aqui. List, tem uma mensagem. Retrieve, pegou essa mensagem aqui. Apagou ela, saiu fora. Se eu quisesse ver o conteúdo da mensagem, eu não botei o file TCP stream aqui. Mas é só pegar, vai aparecer tudo ali. Texto, direto. E o IMAP? Acessando o inbox. Veja, a troca de mensagem é um pouco maior. Porque eu tenho mais algumas funcionalidades. Eu tenho algumas coisas que eu tenho que tratar. Exemplo, estou sincronizando diretórios. Qual diretório eu estou sincronizando? Veja que ele pega também aquela mesma coisa que apareceu ali, ó. Primeiro, cabeçalho. Depois, o conteúdo. Que tamanho tem essa mensagem aí? Que tamanho tem essa mensagem? (834). Da onde saiu isso? Está aqui, ó. Ali em cima daí. Aqui em cima, quando ele olhou o cabeçalho, ó. Então veja que interessante, quando o cara detetou o cabeçalho, no cabeçalho já diz o tamanho. Se eu estou baixando o servidor, eu olho aquilo ali, pô, tem 40 megas isso aqui. Não quero saber, certo? Não vou baixar isso aqui. Remove. Então quando tu faz um delete, tu não recebeu lá toda, apagou automático. Tu deu um delete e apagou o servidor. Entendeu? Saiu da caixa postal de entrada. Saiu fora. Okay? Bom, clientes então aqui, mais comuns. Em 2009, olha o cliente mais utilizado. Não é novidade isso aqui, né? Capaz de o cara olhar isso aqui agora, esse link, não cliquei nele esse ano. Deve estar aí, continua bombando aí. Só que assim, ó, olha os webmails aí começaram a aparecer. Hotmail é o segundo, Yahoo Mail. Gmail deve estar nas cabeças agora. Vamos ver aqui.
Ver dados atuais. Sei que existe isso aqui ainda. Ah, janeiro, junho de 2011. Outlook. Tá bombando ainda, né? Olha só. Em 2009 não tinha isso aqui, né? Dispositivos com iOS, ou seja, iPad, iPhone, iPod, todo mundo aí. Hotmail. Olha o Gmail, 7%. Tá? Windows Mail. O Thunderbird aqui já está aparecendo. Mas Outlook, cara, disparado. É, disparado, bom. Não é novidade. Okay? Era se esperar. Vamos lá. Servidores, então. Aqui também tem uma estatística que mostra os servidores mais usados. Nós vamos usar o Postfix. Aqui tem um exemplo. Esses dados aqui, se não me engano, são de 2010. Sendmail ainda é um dos mais usados. Só que Sendmail tem um detalhe. Sendmail é extremamente chato de configurar. Chato, porque tu modifica a configuração, tem que ficar compilando a configuração. Não é edita um texto ali, modifica e dá um restart. Vai lá, tem que compilar, ele usa o MC4, certo? Na verdade ele pega e cria tipo um arquivo binário da configuração para otimizar e tudo mais. Então assim, não tem por que complicar. E o Postfix, na verdade, foi a melhoria do Sendmail. Foi criado como melhoria. Hoje é como padrão, a maior parte das distribuições usa o Postfix. É que nós vamos trabalhar aqui. Certo? É bem simples de trabalhar, bem mais fácil. Não foge do foco, porque é o seguinte, nosso foco aqui é no sistema como um todo. Não é fixar nas configurações de uma implementação. Por quê? Porque o que a gente vai fazer aqui funciona no Microsoft Exchange. A lógica é a mesma. A gente estava usando o Linux aqui com facilidade. Mas se usar em cima de um Windows, dá para fazer também. Vai ter DNS, vai ter MX, isso aí não tem nada, isso é independente desse sistema operacional. Questões de segurança, então. Ataques mais comuns do SMTP. Negação de serviço. Pô, o SMTP é um serviço público. Não é público. Como é que o meu site recebe e-mail? Você tem que ter a porta 25 aberta. Tem que estar aberta. Você não recebe e-mail. E não interessa se é o Gmail, Hotmail, não interessa. O que eu posso fazer? Eu sei que tem a porta 25 aberta. Então é o seguinte, vamos detonar. Vamos pegar um gerador de conexões TCP, vamos mandar 1 milhão, só para incomodar. Então o serviço de e-mail, ele é susceptível a isso. Falsificação de e-mails, origem forjada. Se esse meu cara aqui, ó, permite eu mandar e-mail de qualquer jeito para cá, se esse cara aqui não tem uma forma de filtragem, esse e-mail chega para cá. E eu posso mandar assim, ó, o e-mail partindo desse IP daqui, mandando emux@gmail, daqui de dentro. Como é que eu sei que não é daqui? O cara vai olhar, qual é a MX desse cara? Qual é o IP? Ah, esse IP não é do Gmail. Então esse cara aqui é forjado. Então entendo, ó. Eu pego o @gmail.com, verifico no DNS, qual é o IP que está lá registrado? Pô, tá 189 não sei o quê. Não, mas o Gmail, o MX dele, o original, é 64 alguma coisa. Então, quando ele faz o recebimento de e-mail, vem como Gmail, certo? Quando ele olha e faz o MX, vai ter um IP. Só que o IP que originou aquela mensagem não vai bater. Não bate com nenhum. Então, isso aqui é forjado, cara, inventou. Isso é bastante comum. Certo? Mais de 98% dos e-mails são spam. Vamos dar uma olhada nessas estatísticas aqui. Vamos ver. Pô, olha aqui, ó. 5 de agosto, um horror. Spam rate 97 por 22. Melhorou um pouco, né? Mas isso aqui, veja, é um pouco variável, depende, certo? Tem lá um worm que está infectando máquinas, aí aumenta o spam, diminui, então a variação é isso aí. Tu vai tirar realmente e-mails úteis, vamos dizer assim, válidos? Cara, muito pouco. A média aí, assim, com falsos positivos e alguns bloqueios, né, que acabam, coisas que passam, né, acabam passando, 10, 15%. Isso vai ser um número que vai passar muita porcaria. Se tu for muito restritivo, tu vai te incomodar.
Mas é isso aí, 5, 6%. Que passa de e-mail realmente vale. O problema é que de vez em quando vai pegar um lá que era desgraçado, tinha que chegar, e aí cai tudo por terra, certo? Tá, então abre esse negócio para não me incomodar. Mas tem que trabalhar mais ou menos isso aí. Então vou dar exemplo para vocês ali, na Federal chega por dia, certo? Com uma série de filtros, No servidor aqui, principal, chegam 30 mil e-mails aqui, 40 mil e-mails aqui. O que passa são 3 mil. Isso que não está no mais restrito possível. Se restringir muito, tem muita variação, entendeu? Em universidade é muita variação de e-mail. Em empresas já não é tanto assim. Pô, nosso negócio aqui é, sei lá, automóveis. Pô, para aí então. Por que está tomando e-mail de remédio? Mas na Federal vale. Recurso de farmácia, os caras mandam e-mail, remédio mesmo. E se é legítimo, como é que vão fazer? Tem cara que estuda pornografia, o cara recebe. O que vão fazer? Não tem como restringir. Agora, dentro de uma empresa é mais fácil. O que os caras estão recebendo e-mail de piada? Tem um cara lá do curso de letras, está estudando da forma. Veja como é complicado isso. Né? Mas em empresa é mais fácil de fazer restrição. Recurso pode fazer? Não bloqueia o e-mail do cara. Deixa ele numa caixa postal por 5 dias para o cara olhar. Aí os caras não olham também. Né? Assim, ó, tu vai fazer uma baita manobra e o cara não sabia que tinha isso. Tem de tudo. Então, às vezes o cara vai fazer um monte de coisa e não dá efeito que tu quer. Mas é uma forma bastante comum como o Gmail faz. Bota na caixa de spam. Se tu não olhou, o problema é teu. Vai passar uns 30 dias ali e vai remover. 5 dias, depende, né? Os caras têm muito espaço em disco. O problema é espaço em disco aí nesse caso. Né? Já que fica tudo no servidor. Ataques mais comuns ao POP3. Tentativa de descoberta de senha por força bruta. Tem usuário de senha ali. Detalhe, o cara tem um SSH na máquina. E tem POP3 também. Então o usuário deve ser a mesma senha do SSH, óbvio. É o mesmo usuário. O SSH o cara faz um monte de restrições, bloqueia e tudo. E o POP3 deixa aberto. O que o cara faz? Tem várias ferramentas que ficam testando ali, o POP3. Conectando. Opa, acertei a senha do cara. Vai no SSH, toma. Né? É mais fácil, né? Então, às vezes acontece isso, o cara se preocupa com um serviço só, e aí o cara tem um e-mail que o cara passa a ser ele ali. É a mesma. Não quer dizer que necessariamente seja a mesma, mas pode ser. Tu vai onde é mais fácil. Os caras vão procurar onde é mais fácil. Tanto a IMAP como o POP3. Captura de senhas. Passa em aberto. Passa em aberto. Se eu botar, dependendo da situação onde eu coloque um iShack, por exemplo, que seja dump, eu vou capturar o tráfego. Um roteador, por exemplo. Né? E negação de serviço também. Meu POP3 lá, o cara tem 50 mil conexões acontecendo agora. Ninguém mais baixa e-mail. Os caras estão fazendo um ataque de tentativa lá de descobrir senha, ou só para prejudicar mesmo. Isso é bastante comum, porque normalmente é um serviço aberto também. Normalmente é um serviço aberto. O cara está fora da empresa, conecta no IMAP, vai acontecer. Soluções, então. Né? Utilizar o mecanismo de filtragem de e-mail. Anti-spam. É a primeira coisa. Se tu não tiver um recurso mínimo desse, mínimo, é isso aí. Aqueles 30, 40 mil e-mails, eles vão chegar para o usuário aqui. Veja que interessante. Desses 30, 40 mil e-mails, 25 mil são para usuários que não existem no domínio @fepel. Não existem. Os caras vão chutando assim, Joãozinho 1, Joãozinho 2, Joãozinho 3, vai. Até acertar. Bom, se tu fizer isso aí, tu vai consumir teu espaço em disco aqui também. Recurso da tua máquina e tudo mais. Claro? Não? Aqueles serviços infames que vendem um cadastro com 100 mil endereços, sei lá. O que acontece, pô? Toda hora ali daqueles caras, não vou ter que tirar tudo como spam. Não sei. Mas, quer dizer, todo momento chega um e-mail diferente de um cara diferente. Claro, vendendo uma lista. Você tem de tudo quando é lugar, roubo de cadastro. Os caras pegam de fóruns, invadem fóruns, pegam e-mail dos caras. Tem de tudo. O cara que responde em spam. Seu desgraçado. Os caras existem. Então esse aqui é campeão. Pode vir. É uma bobagem do mundo fazer isso aí. Por quê? Porque os caras sabem que tu existe. Então os caras ficam atacando de qualquer jeito, mandando. Daqui a pouco o cara respondeu. Aí a lista dos caras que existem é extremamente cara. Os caras são, sei lá, tem lista baseada em perfil de usuário, tem isso tudo. O cara manda um negócio de, sei lá, entra num site,
te cadastra no site para ganhar um prêmio. O cara pega aquilo ali, ó, o cara é interessado em prêmio. Esse cara que vai cair num golpe aqui, se te mandar dizer que tem um prêmio aqui, ele apertar um botão. Tu tem de tudo. Aí, qual é a solução para isso? Aí é treinamento de usuário, né, cara? Pô, orientar os caras, não faz isso. Tu acha que tá fazendo uma grande coisa. Seus... vou mandar não sei... que bom, o cara gosta de palavrão. Boa. Vamos mandar um livro de sacanagem para ele. É negócio, né? Os caras não estão brincando. Estão pensando em dinheiro. Né? O cara que manda spam, o cara ganha dinheiro. O cara ganha dinheiro. Vende spam. Tem um documentário bem legal. Eu vi uma vez na GNT, nunca consegui achar um nome. O que o cara fez? O cara pegou tudo quanto era porcaria que recebia por e-mail e comprou. Então o cara recebia os spam e comprou tudo. Tipo coisa assim, ó. Emagreça em não sei quantos dias. Uma das coisas que ele comprou, a solução ali, era pegar uns plásticos, cara, botar no corpo todo assim. Não sei se vocês viram isso aí. Botar no corpo todo assim e andar não sei quantos dias com o negócio. Aí ele foi no médico, vai ter um problema aqui, cara, pra te detonar. Tudo, cara, que é porcaria. Remédio, o cara comprou tudo que é porcaria. Então o programa é em cima disso aí. É o cara tentando entender a lógica do negócio dos caras. Pílula para emagrecer, qualquer coisa, tinta não sei o que, tudo. Vende isso. Só que assim, o volume é muito grande. O cara manda para 100 milhões de usuários. 1% disso, cara. É isso aí, vai ter muito mais de 1%. Até hoje os caras caem no golpe nigeriano. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí assim, ó. É o Nigerian Scam. Olha o que é o troço. O cara diz assim, ó, eu sou um príncipe da Nigéria. Isso é uma coisa mais ridícula. Sou um príncipe da Nigéria, não sei o quê, eu tenho não sei quantos milhões para receber, só que eu preciso de, tipo, que tu deposite numa conta 5 mil, e aí assim que tu depositar, eu te mando 100 mil, sei lá, e os caras fazem isso. Teve uma senhora, isso aí, cara, isso foi caso verídico, uns 2, 3 anos isso aí. 2 anos talvez. Foi bem quando eu estava vendo a primeira vez Redes 3 e estava acontecendo isso aí, estava vendo e-mail. Uma senhora na Escócia, país de Gales, sei lá, ela brigou com o gerente. Ela brigou com o gerente porque ela queria fazer o depósito pro cara. E o cara dizendo, minha senhora, isso aqui é um golpe. A senhora vai ser... Eu tenho direito, o dinheiro é meu. E foi lá e pagou os caras. Então assim, cara, olha como está chegando. Tudo bem, é uma senhora, tá, conhece toda, não tem orientação. Mas tinha. Tem orientação, só que ela não Pô, o cara, se o gerente, não, o dinheiro é meu, faz o que quiser. não tem orientação. Não, mas é assim. É usuário. É usuário. Tá bom. Uma mulher ela botou um pouquinhozinho, cara. Não, certo. O cara manda e-mail assim, ó, diga ao seu usuário e sua senha para nós fazer uma manutenção no e-mail. O cara manda direto isso aí, cara. E assim, ó, escrito com Google Translate. Nós vamos, aí não sei o que, não entende? Não consegue ler o troço. A pessoa vai ler usuário e senha, preenche, manda. Usuário e senha de e-mail, isso aí a pessoa não tem noção não. Não, os caras... E aí o que acontece? Quando o cara recebe isso aí, ele começa a mandar spam a partir do teu domínio aqui. E aí tu entra nas listas negras aí. Vai vendendo pro usuário, às vezes, o teu usuário, o usuário dá assim, não vai saber isso aí, só o usuário. Aí vão te dando assim. E olha, qual é o efeito disso aí de uma empresa? Olha só, quantos negócios são feitos por e-mail hoje? Então se o cara está sendo emitido spam, tu entra nas listas negras rapidinho. Entrando aí, tu vai conseguir mandar e-mail para ninguém. Que vai ser tudo recusado. Mas qual é o tempo que fica numa lista? Depende, tem gente que tem que pagar $100 para sair. Tem outro que fica 15 dias, tem outro que fica para sempre. Depende qual é a restrição que os caras têm. Tem que provar que tu não tem mais spam. Aí tu tem que entrar em contato com os caras, dizer, não sei o quê. Então assim, ó, é furada, certo. Tá? Exemplos clássicos, Terra, Bol, UOL, esses caras têm listas extremamente restritivas de blacklist. Então, a primeira reclamação, não estou mandando e-mail para o Terra, tu caiu na lista negra. Tá? Então, tem que ir lá e solicitar para os caras, me tira daí, por favor. Esses dias nós falamos. Isso é comum. Imagina a federal, então, os caras estão infectados, ele manda com o link que tem ali, os caras mandam 50 mil e-mails, cara. 50 mil e-mails vai por minuto, um troço, é um absurdo. Então o link explode ali, o cara tal, bloqueia ele, tá? E veja que os caras não estão fazendo isso automático hoje, os caras estão mandando manual. Os caras mandam e-mail e eles se logam no web e-mail. Os caras se logam. Aí eles pegam a lista de contato do cara, criam um e-mail maluco, forjado e começam a mandar. Alguém está ganhando dinheiro com isso aí, cara. Não vai fazer de brincadeira isso. Dá trabalho, cara. Não uma ferramenta automatizada. Não é, cara. Os caras entram mesmo logo. Cara da China, Romênia, não sei o que, os caras adoram isso aí. E pra fora deve ser o brasileiro, né?
Um monte. Oi. Uma praia chamada spam. Bem legal aí. Você consegue baixar se alguém tiver disponibilidade aí, achar, pra gente dar uma olhada depois. Bem legal. O cara assim, ó. Não sei como morreu o cara também, né? Tudo que é porcaria passou por ele. Bom, para encerrar aqui, pessoal, então é o seguinte. Soluções. Filtragem de e-mail, óbvio. Utilizar SSL para evitar recuperação de mensagens, quer dizer, usar criptografia para evitar que os caras interceptem senhas e tudo mais. E file e proxy de e-mail. Então, por exemplo, eu não quero receber e-mail da China. Minha empresa não tem nada a ver com a China. Eu vou pegar a faixa de IPs da China e eu bloqueio no file aqui. Não chega nem o serviço de e-mail, cara. Antes já é bloqueado. Ah, originou uma mensagem da China? Tchau. Ah, mas a empresa também não pode, né? Ah, mas eu tenho um negócio lá, perdi um negócio. Então tem que analisar isso aí. A maior parte dos caras vão fazer negócio com um cara na China, por exemplo, um grande emissor de spam, lá do leste europeu. Isso aí. Uma empresa só trabalha com clientes nacionais aqui, não tem porquê. Então são recursos que pode fazer. É meio força bruta, mas resolve. Então um exemplo aqui do uso de spam no Brasil. Veja o crescimento disso, cara. É um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Vamos dar uma olhada aqui no como é que está a coisa. Ah, até que está tranquilo 2011, cara. 2012 estamos no meio ainda, né? Um pouquinho passando no meio. Mas aqui, ó. Por que isso aqui acontece, na verdade? E aqui tem as formas, ó. De como é que esses caras enviam spam. De onde sai isso aqui? Esse spam copy, abusive.org, esses caras fazem análise, né? De como funciona o serviço de e-mail na internet. Então, por isso que tem essas estatísticas aí. Isso normalmente é devido a infecções em ADSL. Os caras se infectam em ADSL, explode o vídeo spam. Porque o que acontece, cara? Muitos desses provedores bloqueiam porta 25. Os caras bloqueiam porta 25. Porque não tem porque um usuário, cara, em casa, com um monte de ADSL, mandar coisas para a porta 25. Que é um serviço de SMTP. Então é fácil bloquear isso aí. É fácil. Dentro de uma rede aqui, cara, tu só pode permitir o SMTP para essa máquina aqui. Por que para fora? Ué? Ah, mas o cara usa o Gmail. Aí começa a complicar. Então usa o seguro. Usa o autenticado. Porque o cara que estiver infectado não vai usar nada disso. Ele vai usar a porta 25. Então tu já bloqueia, já diminui muito isso aí. Então os caras começaram a fazer esse tipo de bloqueio. Tá? Os provedores começaram a bloquear. Bom. As referências, então, pessoal, esse livro aqui é um livro só sobre postfix. É legal, certo? Como uma referência de quem está implementando o serviço, aí dicas aí de configurações, tudo. Vocês vão ver que o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma configuração funcional. Você pode usar em qualquer lugar, está pronto. Agora, eu quero usar uma configuração XYZ, limitar o número de envios de e-mail por segundo que recebe. Tem tudo isso aqui nesse cara. Mas no manual do postfix também tem. Tem muito material sobre isso, cara. O postfix tem muita coisa. Porque isso é um problema para todo mundo. Tá? Fora isso aí, tem algumas referências sobre as RFCs que definem esses caras. A história do e-mail eletrônico aqui. Aqui muito interessante, né? Reflexões sobre o 25º aniversário do spam. Então, existe um momento inicial lá que o cara mandou um spam. O cara mandou para uma lista na ARPANET lá pedindo, não sei o que ele está oferecendo lá. Está vendendo um troço. Então, isso é considerado o primeiro spam. E o spam, na verdade, o nome dele é o envio de e-mail comercial não solicitado. O spam é um apelido. Depois a gente vai ver depois na prática por que spam. Essa tem a ver com o Monty Python. Conhece o Monty Python? É por causa disso aí. Tinha um episódio de Monty Python que os caras entravam lá, um viking, começavam a cantar spam, 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 e não parava mais, repetindo, spam, spam. Então os caras pegaram isso aí e usaram como spam e presunto, né? Então os caras usavam spam, spam, por isso ficou esse nome. Bom, beleza.